Boa noite, boa noite. Estão me vendo? Eu estou iniciando aqui um novo formato para ver como é que se sai, para ver se dá certo. Nova forma de fazer, uma forma diferente de fazer uma live. Espero que vocês estejam me vendo. Estamos iniciando uma palestra hoje para ver se como é que vai ser. Por enquanto, só fazendo o teste. Só um minuto. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos testando aqui uma nova forma de fazer um slide. Espero que vocês estejam me ouvindo. Eu estou vendo aqui, eu vou ver aqui com a André se está tudo certinho. Porque tudo que é novo a gente vai se acostumando, né? Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Boa noite. Tá? Ah, então tá. Então, gente, sejam bem-vindos. Boa noite a todos que venham participar dessa palestra hoje. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui, a todas, e é um prazer, né? Hoje a gente está iniciando essa nova forma para ver como é que se dá certo, se a gente consegue ter uma boa colocação para ver se interage mais com as pessoas, tá bom? E hoje a palestra é especial. Hoje eu vou explicar um pouco sobre a minha jornada. Quem sou eu, quem é Leonardo Fleming. Algumas pessoas falam que eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, que eu sou também na área de adaptação, mas o que eu gosto de dizer é que eu sou um eterno aluno. E vou explicar o porquê disso, tá bom? Sejam bem-vindos e vamos começar. Espero que vocês fiquem até o final, que também tem uma surpresa para vocês no final, gente. Né? Eu, como qualquer outra criança, como qualquer outro, quando criança, qualquer de vocês aqui tinha muitos sonhos, né? Eu tinha sonho de ser policial, de ser jogador de futebol, de ser astronautas, e tudo isso era coisas que passavam na minha cabeça, né? Eu queria ser muitas coisas, médico, e a gente, quando é criança, a gente sonha demais. Qualquer pessoa, homem ou mulher, qualquer criança vai sempre sonhar muito, porque a gente faz isso. Somos sonhadores. E, e eu fico muito feliz quando eu falo que as crianças sonham. Só que, como qualquer outra criança, a gente também vai buscar os sonhos dentro da sala de aula. A gente busca sonhar para a gente conquistar os nossos sonhos dentro da sala de aula, porque dizem que a sala de aula é onde a gente vai aprender a conquistar os sonhos, aprender a saber o que está acontecendo na nossa vida. E assim a gente vai transformando o dia a dia da escola na nossa busca de realizar nossos sonhos, nossos desejos. No entanto, comigo foi um pouco diferente. Eu comecei a ter alguns problemas dentro da sala de aulas, né? Dentro da sala de aula. E tudo começou no meu primeiro dia de aula. O meu primeiro dia de aula, eu comecei a destacar, a gravar ele como o pior dia do ano. Porque no primeiro dia de aula, na primeira vez que eu entrei na sala de aula, tem quando as professoras mandam a gente se apresentar. Se apresenta um por um. Aí começou, né? O Joãozinho se apresentou, a Mariazinha se apresentou, meus amigos foram se apresentando, falava o nome dele, o que eles queriam ser, quantos anos tinham, né? E comigo não foi diferente, né? A Mariazinha falou: Ah, eu quero ser modelo, tenho 7 anos de idade, você moro com meus pais. O Joãozinho falou: Ah, eu quero ser jogador de futebol, tenho 7 anos de idade,
moro com meus pais, moro aqui no conjunto mesmo, e até que chegou a minha vez. Aí eu falei, bom dia, professora, me chamo Leonardo, quero ser policial militar, quero ser polícia, tenho 7 anos de idade. É mais ou menos assim quando eu falei a primeira vez dentro de uma sala de aula. E os professores, e a professora não entendeu muito bem o que eu falei. Pediu para eu repetir mais algumas vezes. E toda vez que ela pedia para repetir, me deixava com muito medo. Ou me deixava mais nervoso ainda. E piorava cada vez que eu tentava falar para ela como é que era o meu nome. Até que ela perguntou: Você é o Leonardo, né? É eu mesmo. Então, e não foi somente no primeiro dia de aula, na primeira vez que eu pisei na escola. E isso foi nos outros anos, na segunda série, terceira série, quarta série. Sempre o primeiro dia se transformava num dia de muita, muita gargalhada dos meus amigos. Meus amigos riam muito, porque eu falava muito errado. Falava como se. Até o meu nome eu falava muito errado. Tanto que eu fui aprender a escrever o meu nome pela primeira vez apenas na sétima série. Era erros sobre erros, né? E no decorrer dos anos, no decorrer que foi passando o dia a dia, os anos da escola, eu fui ficando cada vez com mais medo da sala de aula. Eu sempre fui considerado o último da sala, tinha meus problemas na escrita. Eu sempre ficava depois do recreio, sempre depois quando as pessoas terminava a aula, todo mundo ia embora, eu ficava na sala de aula tentando copiar. Eu tinha um problema muito grande, né? Eu não conseguia memorizar a palavra toda, nem pela figura dela e nem pelo som dela. Então eu demorava muito para escrever. E até hoje eu sou meio demorado para escrever. Tanto que eu tive. Eu escrevia letra por letra. Eu não escrevia a palavra completa. Isso, segundo grau, faculdade, era sempre letra por letra. Porque eu tenho dificuldade de memorizar o som todo da palavra. Então era muito lento. O professor dividia sempre em 3 lados, né, o quadro, e eu ficava sempre muito atrás, não conseguia acompanhar de jeito nenhum. Não conseguia. Então, era letra por letra, erro por erro por erro. E assim foi o meu dia a dia dentro da sala de aula, por muitos anos. E também não era só estudar a sala de aula, a gente também tinha aquele momento de brincadeira, né? De brincadeira não, de festinhas de aniversário. Sempre um ou outro fazia aniversário dentro da sala de aula. Os amigos se reuniam para fazer a festinha, ou então o professor, a professora fazia alguma brincadeira e sempre tinha os parabéns, né? Só que eu nunca consegui, até hoje eu tenho dificuldade de cantar os parabéns. Ele segue uma sequência de som que confunde um pouco a minha fala. Então, eu erro muito ao cantar o parabéns, né? Então, era assim, ou então continua assim às vezes, né? Parabéns para você nessa data, aquele tá. Então, era muito confuso para mim. Era muito difícil. E alguns amigos meus na sala, no dia a dia, para brincar, eles faziam eu cantar sozinho, né? Para chamar, começar, só para depois ficar fazendo piada, ficar rindo. Então era bem nesse estilo meus parabéns para você, né? É bem diferente a minha musiquinha. E também não era só isso, eu também brincava no meio da rua. Eu tinha minhas brincadeiras fora da escola, né? E, e dentre elas, uma que a gente brincava muito era tirei o pau no gato, tinha outras brincadeiras que envolvia musiquinhas, mas eu fui me afastando, porque eu também não conseguia acompanhar o ritmo das letras, não conseguia acompanhar o ritmo do som, e tudo isso ia me atrapalhando muito. Tanto que eu parei de brincar com meus amigos, qualquer tipo de brincadeira que é, tivesse que participar entre músicas, cantigas, essas coisinhas de rimas, então tudo isso eu me afastei muito dos meus amigos.
O Atilei e o Pau no Gato Totô é um dos mais famosos, porque por muito tempo meus amigos ficavam fazendo piada com essa musiquinha comigo, né? Então, ela eu tenho muito bem decorada como que eu cantava antigamente. E era assim, eu fazia dessa forma as minhas brincadeiras, né? Era bem diferente, né? Então, era mais ou menos assim. Atirei no pau do catotô, mas o catotô não morreu, reu. Eu sou péssimo com isso, né? Sou péssimo com qualquer tipo de musiquinha. Eu não consigo aprender. É muito difícil para mim aprender uma música completa. Pode ser o tamanho que for, o ritmo que for. Eu não é algo que acontece nos meus neurônios que não deixa. Mas isso é história, né, para contar. E quem foi que nunca escreveu uma cartinha de amor? Quem não escreveu uma cartinha de amor tá perdendo. Não sabe o que é uma diversão ou uma parte da vida importante, escrever uma cartinha de amor. Hoje é mais difícil, né? Hoje é mais no WhatsApp, é mais Facebook, mas uma cartinha de amor é muito especial, principalmente a minha. A minha foi ultramente muito especial, porque eu escrevi uma cartinha para uma garota, uma menina que era muito linda, muito bonita, na época que eu estudava, no ensino fundamental, mais ou menos. E essa carta foi uma carta é, sem nome, anônima, né? Como dizem, foi uma carta de um admirador secreto. Mas eu escrevi a carta de uma forma que ela soube quem foi que escreveu, meus amigos rapidamente sabiam quem foi que escreveu, e nesse dia em diante lá na minha escola eu fui conhecido como Dom Juan de la Carta, né? Porque todo mundo sabia que eu tinha escrito uma carta romântica, mas com algumas diferenças bem peculiares. Só eu podia fazer, né? E foi bem constrangedor naquela época, né? Eu não sabia ainda remediar a situação. Mas eu fiz a minha primeira cartinha de amor e hoje eu tenho muito orgulho dela, né? Não sei se a garota se empolgou com a cartinha, né? Mas eu fiquei bem feliz. Hoje eu sou bem feliz com essa cartinha. Ah, mas é assim que a gente vai criando nossas histórias, né? Também tem esse momento mais obscurozinho. E ditado. Professor que é professor, início principalmente no fundamental, quando a gente está aprendendo a escrever, passa ditado, né? Se não passar ditado, tá errado o professor. Só que ditado para mim, só em falar essa palavra ditado, eu já ficava aterrorizado, já ficava com muito medo, porque eu não sabia o que era pior, escrever errado ou falar errado. Era algo horrível. Eu não sei porquê, mas quando o professor falava a palavra ditado, meu coração acelerava muito, minha mão suava muito, eu ficava muito nervoso para escrever. E nunca conseguia fazer as, as palavras corretas, né? Eu não entendia o que o professor falava, era confuso para mim alguns sons, e eu achava que o que eu escutava estava correto, era muito confuso as palavras. Então, eu achava que estava escrevendo certo, mas no final não estava escrevendo nada certo. Então, o professor falava bonito, eu escrevia bonito. Dor, eu escrevia tor. Medo, era medo. E assim por diante. E teve uma época quando eu descobri que eu escrevia as palavras erradas, eu ia pela sorte, eu ia pelo chute. Eu não sabia mais se eu estava escrevendo certo ou errado. E isso acontecia até com o meu nome. Eu errava até o meu nome ao escrever. Era bem, era bem confuso, era bem estranho. E trava-língua. Meu Deus do céu. Quem é que gosta de trava-língua? Os meus professores, já um pouco mais avançado, com algumas séries mais já avançadas, eles queriam de alguma forma me ajudar de uma forma bem
bem pesada mesmo. E eles achavam que o que eu, para melhorar o mais rápido possível, era fazer teste de trava-língua. E teve uma época que quase todo dia eu tinha que fazer um trava-língua. Era horrível. Nunca consegui fazer um trava-língua na minha vida. A trava-língua não é de Deus. Não é. Quem inventou o trava-língua não vem lá de cima. Porque é muita maldade trava-língua. Eu não conseguia de jeito nenhum, falar qualquer um que fosse, até os mais fáceis, né? Era, além de ser longo, era muita letrinha que ficava trocando um som com a outra e era muito confuso para minha cabeça. Então, eu era mais rio mais de mim do que sei lá o que. Eu acho que eu fiz muita gente ser muito feliz na minha infância e na minha adolescência, porque rio era gargalhada por cima de gargalhada quando eu ia fazer um trava-língua. Era desesperador. Não era quando eu começava, eu já me tremia todinho. Não era nada fácil fazer um trava-língua para mim. E escrever no quadro. Teve uma época que um professor chegou, já estava acho que na sexta, sétima série, oitava, não lembro direito. Ou tinha um professor que ele mandava a gente escrever muito no quadro negro, né, no antigo quadro negro, na lousa. E ele começou a fazer a, os alunos começaram a colocar aluno por aluno para ir escrevendo. E eu ficava lá atrás porque eu tentava me esconder. Eu gostava de ficar num canto que eu pensasse que o professor nunca ia me ver. Eu tentava ser o mais invisível possível dentro da sala de aula. Eu não queria que ninguém me visse. Eu não queria que alguém olhasse a minha que me chamasse para fazer alguma atividade, para fazer algum tipo de exercício, qualquer que fosse a situação. Eu não queria. Então, escrever no quadro, uma vez ele começou, chamou meus amigos, foi chamando, e quando chegou na minha fila, eu não sabia mais o que fazer, eu estava desesperado, sabia que ia chegar a minha vez. E ele começou a chamar cada um da minha fila, e quando chegou no que estava na minha frente, eu fiquei muito nervoso, com uma dor muito forte dentro de mim, no meu peito, na minha barriga, em tudo que era canto. E até que chegou a minha vez, né? Ele me chamou, vem aqui, Leonardo, vem aqui fazer. Aí, quando eu fui, já percebi que todo mundo da sala já estava me olhando. Todos os alunos, todas as. Pelo menos era isso que passava na minha cabeça. Era como se eu tivesse indo para um paredão onde eu ia ser fuzilado. Eu ia caminhando. E foi muito pesado esse dia. Que quando chegou na minha vez, que eu fui andando até a lousa, fiquei de frente com o quadro, peguei um giz, era giz, né? Hoje em dia é pincel. Peguei um, um giz branco, segurei com tanta força que ele quebrou no meio o giz que eu peguei, né? Eu fiquei com a metade dele na mão e eu escutei que o professor começou a falar algumas falas lá, algumas palavras, mas eu não conseguia entender. Eu acho que eu estava tão nervoso que eu não conseguia entender o que ele falava. Eu não conseguia escrever nenhuma palavra. Até que ele gritou, acho que umas 3 vezes a frase para eu escrever, umas 3, 2 vezes. Até que eu comecei a escrever alguma coisa, que eu também não lembro a frase que eu escrevi. Ah, não, tenho certeza que não foi o que ele falou. Era algumas palavras erradas que eu tentei escrever lá. Aí eu acho que ele se estressou, que ele pensou que eu estava bagunçando, que eu estava querendo fazer alguma gracinha para os amigos, né? Mas não era, não. Eu estava errando mesmo. Aí ele gritou comigo, dizendo que eu estava bagunçando a aula dele. Bem alto. Ele falou que eu era um moleque e eu estava bagunçando muito a aula dele. E eu fiquei muito nervoso e saí correndo, né? Eu, eu saí muito nervoso de dentro da sala de aula e corri para o pátio. Eu fui muito
eu fui muito. Saí correndo da sala de aula, corri e fui pro pátio e me mandaram para ir para a diretoria porque eu saí da sala de aula correndo, né? E qual é o professor que não ia mandar, né? Eu sei que ele não fez de maldade, não foi porque ele quis, mas esse dia foi muito ruim para mim. Eu tive muita preocupação com isso, muitos problemas também depois. E tinha sempre alguns conflitos assim com professores, não era muito raro não, era bem comum mesmo. Aí eu, por causa disso, eu limpava cadeira, limpava pátio, limpava folhas, porque eu tinha muitos problemas de tentar entender o que estava acontecendo dentro da sala de aula. A sala de aula não foi muito legal assim na minha cabeça por muito tempo. E seminários. Quem que gosta de apresentar trabalho? Trabalho, eu sei que tem que ter. Todo professor, todo aluno tem que ter essa experiência de apresentar um trabalho. Mas eu já estava num nível muito complicado de tentar entender o que estava acontecendo. Eu não estava mais conseguindo é, assimilar as coisas como era para ser. E teve um trabalho que o professor passou para a gente apresentar e eu estudei muito. Estudava de madrugada, eu dormia tarde estudando, acordava de madrugada para estudar, para apresentar um trabalho. Eu tinha muito medo de apresentar um trabalho que eu ficava muito nervoso porque eu sabia que eu ficava imaginando já as palavras, as coisas que eu ia falar errado, todo mundo rindo de mim, as crianças, os adolescentes, meus colegas, o professor mandando eu repetir várias vezes o que eu estava tentando falar. E tudo isso era bem complexo, né? Era muito mais interno do que eu imaginava. E nesse dia, quando eu fui fazer essa apresentação, quando eu fui fazer esse dia desse trabalho, parece que eu tinha engolido uma melancia, que eu tinha engolido um navio, um avião dentro da minha garganta que eu não conseguia falar. Travou, ficou travado. Eu tentava falar um ar, não conseguia sair. A minha mão suou tanto, suava. Molhou o papel que eu estava segurando, que era resumo do meu trabalho, que era parte do meu trabalho, suou tanto que molhou, que ia derramando que ia pingando no chão, pingou, do papel que molhou, pingou no, no chão. E eu fiquei tão nervoso que só o que eu senti foi o molhado das minhas calças. Eu comecei a urinar dentro da sala de aula, eu comecei a molhar as calças. Eu corri, eu não fiz mais nada, eu deixei meu material na sala de aula, deixei meu caderno, deixei tudo. Corri, e pulei o muro da escola, eu não fui mais pro pátio, porque eu sabia que se eu fosse pro rumo do pátio, para os corredores, eu ia para diretoria. Eu não queria ir para diretoria, eu queria sair da escola, eu queria ir para casa. E pulei o muro da escola, corri, pulei o muro da escola e fui para casa. Me escondi debaixo da cama, né, da minha mãe. Lá em casa só tinha uma cama na época, era uma cama que dormia eu, minha mãe e meu irmão. E eu me escondi debaixo da cama, não tirei nem a roupa, fiquei com a mesma roupa e fui pro... Fiquei lá e dormi até minha mãe chegar do trabalho e me chamar, né? Eu tava debaixo da cama. Não é, eu sei que tem muita gente hoje que passa pelo conflito de apresentar, falar em público é muito ruim. Eu sei o quanto que é isso. Até hoje eu sinto, eu tenho meus medos, meu nervosismo, minha timidez, mas hoje eu consigo já usar isso ao meu favor, né? Como que uma pessoa tímida consegue fazer o trabalho, apresentar o trabalho e apresentar várias outras coisas. Mas esse dia não foi nada bom. É um dia que hoje eu ainda tenho até ainda vem muito forte na minha cabeça. Né? Mas eu fico muito feliz em poder falar desse momento com vocês, porque melhora cada vez mais para mim. Né? Mas esse dia não foi nada fácil.
foi muito, muito pesado, né? E, e não existia só a escola, né? Existia fora da escola também. E uma das coisas que eu fazia para ajudar minha mãe na parte da renda dela, para ajudar dentro de casa, para ajudar a gente ter um pouco de um pouquinho mais de renda, né? A minha mãe vendia salgados, refresco, bolos, essas coisas. E eu ajudava a vender, né? E eu vendia algumas vezes. Eu tentei vender sozinho, fora de casa, na rua, né? No isopor. Coloquei no isoporzinho e ia vender. Só que não era, eu saía gritando, né? Olha o refresco, refresco Paraty, tem de todos os preços, tem de todos os tamanhos, sabores. E era assim que eu falava mais ou menos, e algumas pessoas ficavam pedindo para eu repetir, para eu rir, fazia risadas. No começo eu achava até mais ou menos legal, porque eles compravam para poder eu ficar repetindo o nome, né? Eu falava Molanco, eles perguntavam, isso aqui é de quê? Eles perguntavam 10 vezes o mesmo sabor, só para eu ficar repetindo o nome errado, né? É molanco, é molango, é molango. Nunca saía como era para sair. Cocélia, pupuaçu, maracujá e chocolate e assim por diante. E dessa forma, ah, no decorrer dos dias, eu fui ficando com muita vergonha. Teve alguns dias que eu saía de casa, mas ficava escondido em algum canto para não ter que vender, para não ter que passar para ninguém. E quando eu voltava para casa, eu falava para a mãe que não tinha conseguido vender nenhum, né? Era bem mentiroso. Mas foi assim que foi funcionando algumas vezes. Teve um dia que a minha mãe mandou eu comprar Bombril. E no decorrer dessa palavra, eu não falei Bombril quando eu fui comprar, foi Pompil. E esse Pompil ficou até hoje. Algumas pessoas ainda me chamam pelo apelido Pompil. E isso é bem interessante, que virou até uma identidade para mim. Eu até gosto da palavra Pompil, porque faz parte da minha história. Mas eu também recebi muitos apelidos diferentes. Cada palavra que eu falava, às vezes se tornava um apelido novo. Era quase todo dia eu tinha um apelido novo. Era bem comum eu ter, ter esses apelidos. Eu já fui chamado de burrinho, burro, todos os nomes que se parecia com burro, eu acho que eu já peguei algum deles. Pilha fraca, porque teve um momento que eu não estava mais querendo falar, né? Tipo, o professor perguntava alguma coisa, eu tentava ficar na minha, ou então falava o mais baixo possível. Ou meus amigos também tentavam conversar comigo, eu tentava ficar fora das conversas. Então, começaram a me chamar de pilha fraca. O Cebolinha da Turma da Mônica, porque ele trocava a palavra, né, a letra, o R pelo L. E então meus amigos também me chamavam de Cebolinha. E como eu falei, o Pompil, que é o mais famoso de todos. Eu gostava, não gostava no começo, mas hoje eu gosto. Como eu falei, é uma identidade para mim. Se alguém for vir aqui no Acre, atrás de mim é mais, para alguns cantos, eu acho que é mais fácil encontrar Pompil do que Leonardo. Mas eu fico muito feliz com esse nome, né? Que eu tenho uma história para contar hoje e é bem engraçado. Espero que em outro momento eu conte ele mais detalhado como que surgiu, que é bem engraçado também, né? Mas na época eu não sabia, eu não sabia gerenciar, né? Não sabia como me comportar nessas situações. Eu ficava com muita raiva, com muito ódio, eu senti muito ódio de alguns amigos meus, porque eles me davam esses apelidos, esses nomes, nesses conflitos na escola. Então eu briguei muito. Eu briguei muito com meus amigos na escola, fiz inimizades quando criança e adolescente por causa disso, por causa de piadas, frases que eles faziam e tudo mais. Então eu me tornei muito
muito frio, muito obscuro com isso, e qualquer coisa eu queria ir pra briga. Mas o pior de tudo é que eu não ganhava nenhuma briga, eu perdia todas as brigas. Eu, não, eu nunca ganhei nenhuma briga, né? Eu sempre perdi nas brigas. Era bom se eu tivesse pelo menos ganhado alguma, mas não ganhei não. Mas tudinho eu perdi. Eu acho que não ganhei, nunca ganhei nenhuma briguinha dessas. Fazer o quê, né? E então eu perdi muitas amizades por causa disso. Eu fico triste por causa disso, mas eu não soube gerenciar muito sobre nessa época, quando eu era criança e adolescente. E eu recebi muitos. Eu escutava muitas frases. Eu escutei muitas frases, tipo, frases que me machucaram muito. Eu escutei já frases como que eu nunca ia terminar nem o ensino fundamental, médio, que eu não tinha capacidade de aprender nem o meu nome, que eu não conseguia escrever o meu nome direito, que eu não tinha capacidade de conquistar os meus sonhos, as minhas. Eu não tinha capacidade de conquistar meus sonhos, que eu nunca ia entrar numa faculdade, que eu nunca ia conseguir um trabalho que pudesse, que se fosse relacionado aos estudos. Então, muitas frases eu escutei na minha vida. O pior delas é que eu escutava elas muito quando eu era criança. Escutei muitas frases quando eu era criança, né? Que às vezes não era nem para mim. Eu escutei já pessoas falando para minha mãe. Então, machucava muito isso, porque tudo que a gente quer é sempre ser elogiado, né? E não escutar muitas frases como essas. E a pior frase que eu escutava, que eu achava muito ruim mesmo, que eu não gostava de jeito nenhum, era fale como gente. Essa frase, fale como gente, era muito ruim, porque é como se eu tivesse, se eu não fosse nem gente, que eu não fosse nem uma pessoa. Porque as pessoas só vai conseguir se te entender, se te comunicar contigo, falar com você, se tu souber falar, né, de alguma forma. Então eu escutava muito isso. Fala como gente. Fala como gente. Era até para pedir algo que fosse necessidade, para ir no banheiro, sei lá, tinha que repetir várias vezes e fala como gente. Era muito ruim, né? Não era bem, não era muito, não era nem um pouco bom. Aí assim a gente foi fazendo. E essas frases, elas me machucaram por muito tempo, até mesmo depois que eu não escutava mais elas, elas ficavam na minha cabeça durante anos. Ficava martelando na minha cabeça, ficava martelando como se fosse a pior coisa do mundo, né? E com isso, com isso eu comecei a ter muitos problemas, medos, muitos medos mesmo. Tive o medo de escrever. Eu não escrevia mais nada no caderno. O caderno que minha mãe comprava, muitas vezes eu joguei fora, joguei na rua, rasgava, jogava, deixava, jogava no lixo, porque eu preferia chegar na escola sem um caderno para o professor me chamar a atenção. Cadê o teu caderno? Que irresponsável não ter um caderno, do que ter um professor falando: ah, tu errou de novo, tu errou o teu nome, tu errou essa palavra tão fácil. Ou então meus colegas pegando meu caderno e saindo correndo para ver o que eu tinha escrito errado, né? Para ficar fazendo algumas novas palavras, novas piadas, novos apelidos. Então eu eu saía eu saía correndo disso. Então eu preferi jogar meus cadernos fora. Eu não queria mais. Eu fui para muitas vezes eu fui para a sala de aula sem caderno. E foi assim por muito tempo. A fobia de falar. Eu eu parei de falar, eu comecei a não querer mais falar com ninguém. Eu não atendia telefone, até o telefone fixo que tinha,
Eu podia morrer de tocar se não tivesse mais nenhuma outra pessoa para ligar, para atender. Ficava lá tocando. Eu não atendia porque eu tinha medo de falar até no telefone, tinha medo de falar qualquer coisa. Na sala de aula eu não perguntava nada. Eu podia estar com a dúvida do mundo, mas não ia perguntar para ninguém o que estava acontecendo. Não perguntava. Então eu fiquei, se eu ficava pensando, se eu não falar, eu não vou errar mais. Então ninguém ia mais fazer piada comigo, ninguém ia fazer mais brincadeira comigo. Eu fiquei pensando nisso. Então, comecei a tentar diminuir bastante o que eu falava. E eu comecei a tentar me esconder das pessoas, a me isolar. Não queria mais ter, eu não queria mais ter papo com ninguém, né? Eu me escondia, comecei a me esconder dentro de casa. Morava eu, minha mãe e meu irmão. E se eu tivesse em casa, eu tentava não falar com nenhum dos dois. Eu não queria falar com nem com minha mãe nem com meu irmão. Meu irmão mais novo. Eu tentava me esconder deles para não ter que ter diálogo, para não ter que falar e às vezes até ser repreendido por um deles para falar corretamente. Não queria. E assim foi evoluindo o meu isolamento. Fui deixando de sair com meus amigos, fui deixando de ter contato com a maioria deles e fui diminuindo até ficar basicamente um ou outro. Eu fiquei na minha vida social por muito tempo entre dois, três amigos no máximo estourando e olhe lá para que era. Era só pro básico mesmo. E o resultado disso foi que com os 14 anos, acredito eu, segundo a psicóloga que eu fiz tratamento depois, ela acha que eu comecei a ter, ela acha que eu comecei a ter depressão a partir dos 14 anos, né? Em torno um pouco mais, um pouco menos. Mas ao todo, praticamente eu fiquei mais de uma década, né? Se for pensar o tempo que eu fiquei com depressão, se foi mais ou menos essa idade. Eu eu ficava escondido e ficava chorando. Era muito mais fácil ficar escondido dentro de um quarto do que tentar fazer outras coisas. E eu fiz isso por muitos anos. Isso eu fiz na adolescência, na vida adulta. Por muito tempo eu fiquei assim até começar a pensar em besteiras. Mas isso aí é uma história para outra palestra. Mas foi isso. Com 14 anos, acredito eu que comecei a ficar com depressão pesada. Não foi uma depressão leve, foi já uma depressão que eu pensava em muita besteira, né? Mas o que eu falo, depressão não é besteira. E então, isso foi a nossa primeira palestra. A palestra para me conhecer melhor, para saber quem é o Leonardo, saber quem sou eu, qual é a minha jornada. Mas amanhã vai ter mais. Eu vou fazer a segunda palestra, são várias palestras que eu vou fazer pelo, pelo Instagram. Hoje foi basicamente um teste, foi um aprendizado para mim, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra nesse formato. Vocês depois me falem o que estão achando, o que que acham desse novo formato, se estão gostando. Eu vou aprender mais sobre como fazer palestra nesse jeito. E eu já quero deixar um convite também. Na minha bio, tem um grupo especial só para mulheres. Quem for mulher que quiser participar de um grupo de desenvolvimento pessoal, e lá eu vou postar quando que vai ter palestra, o horário, qual vai ser o tema, o assunto, se vai ter convidados. Então é isso que eu quero fazer com esse grupo, desenvolver mulheres para serem nota 10, porque as mulheres têm uma história. E a partir de amanhã eu vou falar sobre histórias de mulheres. As mulheres que mudaram a minha vida. Por que eu consegui sair desse momento que eu coloquei para vocês, que eu acabei na depressão e tudo mais, e como que eu saí.
tem uma história de uma mulher muito especial que fez toda a diferença na minha vida, que eu vou contar para vocês na partir de amanhã. E espero que tenha gostado. E a surpresa que eu tinha para falar, que eu falei que ia colocar para vocês, é essa, desse grupo, que é um grupo VIP só para mulheres. O único homem que vai ter lá sou eu. E é eu e minha esposa que administra esse grupo, para a gente fazer o maior número de mulheres nota 10 do Brasil, para a gente crescer o número de mulheres com desenvolvimento pessoal, mostrar o quanto que é importante a história de cada mulher, certo? O grupo é totalmente liberado para mulheres, não paga nada, é totalmente gratuito. E espero vocês lá para conhecer mais sobre a nossa história e principalmente a história de vocês, de cada uma de vocês, certo? Ah, essa história que eu contei está relatado também um pouco no meu livro. Como eu falei, eu sou um eterno aluno, mas tem um livro que está publicado, já tem ele na forma digital. Se quiser saber mais sobre esse livro, pode ir na minha bio também, aqui no Instagram mesmo, e saber mais sobre esse livro. Vocês podem ficar à vontade, perguntar, tirar dúvidas. Se quiser, pode falar comigo no direct e entrar no grupo, certo? Então, era a palestra de hoje. Era isso, era essa jornada de como que foi, os problemas que eu passei, os conflitos que eu tive na minha vida, todo esse processo de medos, traumas, de timidez, de tudo isso que eu tive, para vocês me conhecerem um pouco melhor, para saber quem é um pouco mais do Leonardo, um eterno aluno que escolheu ser o nota 10 na vida um dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra, desse formato, e eu quero saber realmente se vocês gostaram dessa forma. E me fala no meu direct, deixa comentários, pode ser bem franco se gostaram, tá? E uma boa noite, agradeço demais de coração a paciência de vocês ficarem até o final, de ter assistido. E amanhã tem mais, eu vou no grupo do WhatsApp, eu vou falar o horário, vou deixar bem certinho, tá bom? E vou ver como é que faz para gravar agora, que eu ainda não sei. Mas muito obrigado, gente, e até a próxima. Valeu, até mais, boa noite. Tchau, tchau.